Fala, meu amigo dentista, eu vou trazer para você 5 tópicos que eu tirei desse livro aqui que vai ajudar você a ter sucesso no seu consultório. Eu sou o Fábio Garcia, empresário, mentor de mais de 2.000 dentistas, e eu vou trazer aqui para você tópicos importantes que eu tirei do livro Pai Rico, Pai Pobre. Dentista, preste bastante atenção porque realmente essas dicas são extremamente valiosas. Vou fazer um pequeno resumo do livro, que conta a história do autor que cresceu com 2 pais que tinham perspectivas financeiras totalmente diferentes, o pai pobre e o pai rico. O pai pobre acreditava que a chave para o sucesso financeiro era obter uma boa educação formal e trabalhar para as outras pessoas, né? Então aquela pessoa que só estuda, sempre em busca de novos conhecimentos e tá ali fardado no CLT, né? Então aquela pessoa que trabalha numa empresa durante muitos anos a troco de uma aposentadoria, né? Fazendo assim um resumo para vocês. O pai rico acreditava na importância de aprender a trabalhar com o dinheiro ao invés de trabalhar por dinheiro. É bem diferente, né, doutor? Ensina lições valiosas sobre investimentos, empreendedorismo, liberdade financeira. Então vamos lá. O dentista, de certa forma, ele tem mais um viés, ele tem uma mistura de pai pobre e pai rico. Por que ele tem uma mistura? O dentista, ele estuda demais. Muito. Ele busca muito conhecimento. E essa busca constante de conhecimento muitas vezes dificulta ele de implementar todo aquele conhecimento, porque não adianta só ter um conhecimento técnico. Não adianta nada eu ser muito bom na parte técnica se eu não sei o outro lado, eu não sei lidar com o dinheiro, eu não sei lidar com os investimentos. E eu não sei fazer dinheiro também. É muito comum o dentista estudar. Eu conheço dentistas que têm 5, 6, 7, 8 especializações. Para quê? Se perante ao CRO eu só posso registrar 2. Ou seja, não adianta estudar demais, né, doutor? É importante estudar sim, mas eu tenho que pegar todo esse conhecimento e transformar isso em business, né? Então o dentista tem um pouquinho do pai pobre nesse sentido, de buscar muito conhecimento técnico. E eu costumo brincar que o grande especialista é aquele que sabe muito de pouco. O bom é o generalista, aquele que sabe um pouquinho de cada área. Mas o dentista ele vai também pro pai rico. Por que ele vai pro pai rico? Porque o dentista ele tem que ser empreendedor. Ele não tem alternativa. O dentista não tem emprego, por exemplo. O dentista não é CLT. O dentista ele tem que montar o seu consultório, ele tem que contratar a secretária, ele tem que investir em marketing, ele tem que comprar equipamento, ele não tem garantia de receita, muito pelo contrário, ele tem que captar pacientes, ele tem que vender. Ou seja, então há um pouquinho de mistura entre o pai rico e o pai pobre na vida do dentista. E eu vou trazer para vocês aqui 5 tópicos importantes que você precisa ter bastante atenção, que eu extraí do livro, fazendo uma analogia, uma conexão com a realidade do dentista. Tópico número 1, o poder da educação financeira para o dentista. Muitos dentistas não tiram um prolabore, por exemplo, do seu consultório. Pega tudo que sobra, ou mais do que sobra, inclusive, sangra a empresa. Isso não é saudável para ninguém, né? Vamos lá, pessoal. Aqui na GPR, nós ensinamos para os nossos mentorados da importância de você fazer essa divisão, né? Uma coisa é o dentista, outra coisa é o seu consultório. Ah, mas Fábio, eu sou pequeno ainda, só trabalho eu, não tenho nem secretária, como assim? Doutor, você é uma empresa. Você não pode ser uma empresa constituída na prática, mas você é uma empresa. Então tem que ter uma separação. Você tem que ter um salário. Eu, como empresário, eu tenho um salário. Imagina se todo mês eu tirasse tudo que a empresa, tudo que sobrou. O que seria da empresa numa eventualidade? Num problema de mercado, numa pandemia, por exemplo, que o faturamento da empresa caiu, ou numa queda nas vendas, ou seja, isso não existe, então tem que haver essa organização. Segundo tópico, ativos versus passivos. Você tendo uma marca, por exemplo, você tem um ativo muito valioso mesmo, que essa marca hoje ela pode ser pequena, mas ela tem um poder de expansão gigantesco. Você já ouviu falar de equity? O poder de uma marca? A importância de um business, de um negócio? Ou seja, vai estudar sobre equity. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal, vai ter um vídeo no nosso canal falando sobre essa palavra, equity
na odontologia. Dentistas trabalhando por você. Isso é um ativo. Eu tendo outras pessoas trabalhando para mim. Por quê? Porque as pessoas que estão trabalhando para mim estão me representando no meu negócio. Então imagina o seguinte aqui, ó. Eu tenho uma marca, eu tenho uma empresa e eu tenho outros profissionais trabalhando por mim. Isso são ativos valiosíssimos. Uma equipe bem treinada é outro exemplo clássico de um ativo. Agora eu vou dar um exemplo só de um passivo que muitos dentistas têm, que é um problemaço, que é você. Você é um passivo. Primeiro que, normalmente, num consultório odontológico, quem custa mais caro é o dentista, o dono. Normalmente é assim. Eu estou falando aqui de um consultório pequeno, tradicional. O maior custo não é o consultório em si, é o dentista. E além de ser o maior custo, o dentista ele é muito vulnerável, porque nós somos vulneráveis. Você sendo um negócio, você sendo uma empresa, você não pode se ausentar do consultório, você não pode sair de férias, você não pode nem ficar doente, nem ficar resfriado. Quantos de vocês vão trabalhar resfriado, por exemplo? Quantos de vocês morrem de medo de sofrer um acidente? E se você sofrer um acidente, acabou o seu negócio. Então você, doutor, é um dos principais passivos do seu negócio. Mas então eu sou um passivo, Fábio, não tem alternativa? Não, eu dei as alternativas para você anteriormente. Você trabalhar com equipe, você ter uma equipe treinada, engajada, ou seja, é essa mudança que você precisa fazer para você deixar de ser um passivo do seu negócio. Tópico 3 que eu tirei do livro Pai Rico, Pai Pobre, adaptado para dentista. Invista em ativos, novas tecnologias. Doutor e doutora, tem um monte de tecnologia nova, barata, que você pode implementar no seu consultório, na sua empresa. Pare de achar, quando você fala de novas tecnologias, é só equipamento caro, equipamento que não está acessível para você. Existem muitas tecnologias. Eu vou dar um exemplo de tecnologia que ajuda demais você a vender mais. Uma TV na sua sala de espera fazendo propaganda do seu consultório, para quem está aguardando na recepção. Os nossos clientes, os nossos mentorados aqui da GPR têm acesso a essa tecnologia. Nós temos esse produto, que é uma mente indoor, o market vive na sua sala de espera. É uma tecnologia barata que vende para você. Ou seja, isso é uma tecnologia. Existem N tecnologias baratas, médias e caras. Ou seja, vai depender muito do seu bolso, mas o investimento em novas tecnologias é tão importante quanto investimentos na parte técnica. Por exemplo, no seu consultório. Então isso é um ativo valiosíssimo. Processos de encantamento do paciente, protocolos de atendimento, uma secretária bem treinada, uma equipe bem engajada, pessoas que trabalham por você com amor, com engajamento, que vistam realmente a camisa, isso é um ativo extraordinário de um consultório. Quarto tópico que eu tirei do livro Pai Rico, Pai Pobre, adaptado para você, dentista. Mentalidade empreendedora. Eu já falei isso aqui no YouTube, tem inclusive um vídeo aqui. Dentista, se você não tem um CNPJ, está na hora de mudar isso. Isso é visão de médio e longo prazo. É uma visão que você tem que ter ampla. O seu negócio ele precisa crescer. O seu negócio ele precisa ampliar. Então eu tenho que ter uma mentalidade empreendedora. E o quinto e o último tópico, não tenha medo de correr riscos. Imagina que você tem uma sala pequena e não está conseguindo atender toda a demanda. Ou seja, você já chegou no limite onde você não consegue aumentar o seu faturamento, por exemplo. Você precisa fazer uma ampliação. Você precisa pegar uma sala maior para atender melhor os seus pacientes. Tudo isso requer investimento e tem risco. Pode ser que dê errado, mas o risco ele tem que ser sempre calculado. Mas os riscos calculados te ajudarão a construir novos ativos. Imagina o seguinte, se eu quero crescer, se eu quero ampliar, eu dei um exemplo de uma sala, mas de repente você tem um espaço que está mal aproveitado, que você consegue montar um escritório, por exemplo, separado para você atender os seus clientes, atender os seus pacientes. Se você tem espaço para você montar uma segunda cadeira, mas antes de montar a segunda cadeira, eu tenho que analisar se este investimento está no momento adequado, porque será que eu já atingi a minha meta? Ou seja, isso é um assunto que nós falamos aqui para os nossos mentorados. Eu tenho que ter meta. Então, pessoal, essas são apenas algumas dicas e lições que eu tirei do livro e recomendo a leitura do livro na íntegra, porque o livro com certeza vai te ajudar a ter uma visão ampla, mas essa adaptação que eu fiz aqui e esse resumo adaptado para a realidade do dentista, com certeza vai te ajudar a ter resultados
extraordinários no seu consultório. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, encaminhe esse vídeo aqui para um monte de dentistas aí que são seus colegas, para ajudar a gente a melhorar sempre aí a odontologia. Até o próximo vídeo e até o próximo bate-papo aqui no nosso canal de empreendedorismo da odontologia na veia e na prática. Valeu, pessoal!